O Super-Homem, Congresso de 1976. Amigos, desde esta tribuna, me dirijo a todos com o propósito de fazer chegar meus pensamentos e palavras de amor. É grande para nós, mexicanos, ter a visita de irmãos de todas as latitudes da América. Certamente nós, mexicanos, temos uma rica antropologia, que compartilhamos com todos os povos, nações e línguas. Nossa pátria mexicana contém tesouros preciosos de sapiência, que está disposta para que os estudiosos possam beber, ali, o sumo da sabedoria. Neste grande banquete devemos regozijar-nos, todos, devemos congratular-nos com infinita alegria. Chegou a hora de compreender que em todos os países do orbe pulsa a sabedoria oculta. Chegou a hora de entender que sob as pirâmides do Egito floresceu a sabedoria dos hierofantes. Chegou o momento de saber que nas pirâmides de Teotihuacan ainda se escuta o verbo que ressoa dos antigos mestres de Anáhuac. Em nome da verdade hei de dizer que a sapiência cósmica flui e pulsa em tudo o que é, em tudo o que foi e em tudo o que será. Através do tempo, distintos hierofantes do saber resplandeciam na noite profunda de todas as idades, ora Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Toto, gravando sua sapiência na tábua esmeraldina, ora os grandes sábios da antiga Grécia, ensinando as multidões desde os mistérios de Eleusis, ora os hierofantes da Síria e da Pérsia, ora os sacerdotes incas, que brilhavam como sóis resplandecentes no Alto Cusco, Peru, ora a sapiência soberana dos grandes sacerdotes de Anáhuac, arte magistral de nossos artistas toltecas da Lejana Turi. Assim, por aqui, por ali e acolá, resplandece a sabedoria de todas as idades, a sabedoria oculta. Existe uma grande diferença entre a antropologia meramente profana e a antropologia agnóstica. A antropologia meramente profana, mediante as associações de tipo intelectivo, tira deduções lógicas que podem não estar de acordo, em realidade de verdade, com os princípios esoteristas de Anáhuac, ou dos toltecas, ou do Egito, etc. Porém a sabedoria agnóstica, a antropologia agnóstica, baseada em regras precisas e em princípios tradicionais eternos, sabe extrair das pedras arcaicas toda a sapiência esotérica. Assim, pois, devemos diferenciar entre a antropologia agnóstica e a antropologia meramente intelectiva. Este é um momento de confusão, a humanidade encontra-se em estado caótico, a crise mundial e bancarrota de todos os princípios morais, as pessoas lançarão-se à guerra, uns contra outros e todos contra todos. Neste momento de confusão mundial e de bancarrota de todos os aforismos e princípios herméticos, não nos resta mais remédio que aprofundar na sabedoria do passado, extrair de entre os códices a orientação precisa para guiar-nos no momento presente. Beber na fonte tradicional da augusta sabedoria da natureza, buscar os primeiros mananciais da sapiência cósmica. O momento chegou em que devemos voltar, novamente, a estudar os livros clássicos mas com o olho atento, sabendo tirar de entre a letra que mata, o espírito que dá vida. O homem, em si mesmo, é um mistério. Os antigos disseram, Gnose-te ipsum. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Chegou a hora de investigar-nos a fundo, e sair ao encontro de nosso próprio destino, de aprofundar nas profundidades de si mesmo. Através de diversos estudos antropológicos e psicológicos, chegamos à conclusão lógica de que o animal intelectual equivocadamente chamado homem, em realidade de verdade não é o homem. Façamos uma plena diferenciação entre o mamífero intelectual e o homem. Inquestionavelmente, se colocarmos um homem e um animal intelectual, frente a frente, veremos que fisicamente se parecem, mas se os observamos psicologicamente, poderemos notar quão distintos são. O momento chegou em que nasce o homem dentro de nós mesmos, aqui e agora. Existem fontes tradicionais de conhecimento que nos indicam, com exatidão, qual é o caminho que conduz ao advento do homem. Antes de tudo, é necessário que haja verdadeiro amor à sabedoria. Antes de tudo, é necessário que haja disponibilidade ao homem. Diz a antropologia esotérico-gnóstica que o Sol nestes momentos está fazendo um grande ensaio no tubo de ensaio da natureza. O Sol quer criar homens. Contam velhas tradições que se perdem na noite profunda de todas as idades que durante a época de Abraão, houve uma boa quantidade de criações humanas. Nas épocas do cristianismo, durante os primeiros 8 séculos, também houve uma boa quantidade de criações humanas. Na Idade Média fizeram algumas criações.
Nestes momentos, o Sol, dizem as velhas tradições, está fazendo um último esforço por criar ao homem. O Sol depositou nas glândulas sexuais de cada ser vivente os gérmenes para o homem. Agora, só nos toca cooperar com o Sol, para que nasça o homem dentro de nós mesmos, aqui e agora. A criação do homem é um problema dificílimo, necessitase cooperar com o Sol para que nasça o homem. Se nós não cooperarmos com o Sol, o homem não poderá nascer dentro de nós. Urge, pois, cooperar com o Sol para que o homem nasça em nós. A semente para o homem está dentro de nós, cooperemos com o Sol e essa semente germinará. Não todos os milhões de seres humanos que povoam a face da Terra são homens, mas os gérmenes para o homem estão localizados dentro das glândulas endócrinas sexuais dos animais intelectuais, equivocadamente chamados homens. Assim como a borboleta se forma dentro de sua lagarta, assim também, dentro do animal intelectual pode germinar o homem. Não é por meio da evolução como o homem pode nascer em nós, é através da revolução da consciência. Quem preconiza o dogma da evolução como fundamento da autorrealização íntima do ser, está perfeitamente equivocado. Só através da revolução da consciência pode nascer o homem dentro de cada um de nós. Friedrich Nietzsche fala do super-homem. Esqueceu Friedrich Nietzsche que antes que o super-homem resplandeça sobre a face da terra, deve nascer o homem. Os antigos naúas disseram: os deuses criaram aos homens de madeira, e depois de havê-los criados fusionaram com a divindade. Logo acrescenta o códice: nem todos os homens logram fusionar-se com a divindade. Obviamente, primeiro deve nascer o homem, mediante a criação dos corpos existenciais superiores do ser, depois, posteriormente, integrar-se com a divindade. Quando o homem se integra com a divindade, nasce o super-homem. O super-homem resplandece na noite dos séculos, brilha sobre as cumes majestosas do Calvário, assombra as pessoas do Monte Nebo, estremecem-se as pirâmides quando escutam seu verbo, ressoa maravilhosamente nas cátedras de Pitágoras, vibra extraordinariamente sobre as pirâmides do Egito e de Yucatã, como um sol faz resplandecer o alto Cusco do Peru. O super-homem brilha por um instante e logo desaparece de entre as multidões. O super-homem está mais além do bem e do mal, conhece o bom do mal e o mal do bom. Ao super-homem crucificam 3 traidores, Judas, Pilatos e Caifás. Ao super-homem odeiam 3 classes de pessoas, os escribas, os sacerdotes e os anciãos do templo. Os escribas, ou seja, os intelectuais, abominam-no porque não encaixa dentro de seus dogmas, dentro de suas teorias. Os sacerdotes excomungam-no porque não cabe dentro de suas seitas. E por último, os anciãos abominam-no, porque sai de suas velhas costumes reacionárias e conservadoras. O super-homem é terrivelmente divino, empunha a espada da justiça e luta contra as potências do bem e do mal. O super-homem é um Pitágoras, o super-homem é um Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Toto, o super-homem é um Quetzalcoatl, que faz estremecer aos naúas, o super-homem é um Jesus de Nazaré, o super-homem é um Manco Capac, que na terra dos Incas origina a grande tempestade de todos os ideais, e também, a força que leva sua mensagem pelos países do sul. O super-homem obviamente tem poder sobre os elementos, sobre o fogo que flameja, sobre os ares que rugem como lobos, e também sobre as águas e a perfumada terra. O super-homem, por cima de todos os dogmas e de todos os exclusivismos, desembainha a espada e combate contra si mesmo, contra tudo e contra todos. Chegou a hora de que nós nos preparemos para o advento do super-homem. O homem, em realidade de verdade, deve nascer antes que o super-homem resplandeça nos céus estrelados de Urânia. Nós todos, os que aqui estamos reunidos, em verdade não estamos contentes com as costumes antiquadas desta época, com os dogmas de tantas seitas políticas e religiosas, com os estados de ansiedade, com a ignorância, com a dor, com a fome, com a miséria, com o asqueroso materialismo, com esses velhos edifícios, com essas ruas horríveis, com essa fumaça que destrói as criaturas. De modo algum estamos contentes com tanta abominação, com tanta degeneração, com tanta decrepitude. Queremos uma idade de ouro onde volte a resplandecer a sinceridade, uma idade de ouro onde a inocência reine soberana, uma idade de ouro onde o perfume da amizade e a fragrância da cortesia embalsamem um ambiente glorioso desta natureza sempre brilhante, sempre pura.
Amigos, se por algo estamos reunidos aqui, é porque estamos descontentes com todas as porcarias desta época. Se por algo estamos aqui, é porque queremos um mundo melhor. Se por algo estamos aqui, é porque queremos o advento do super-homem. É porque queremos um mundo melhor entre raios e tempestades, e grandes cataclismos. Não mais teorias reacionárias e antiquadas. Queremos a revolução da consciência, queremos um mundo de rebeldes inteligentes, queremos, em verdade, fazer arder a tocha dos gênios das pirâmides de Teotihuacan e do Egito, e a sapiência da Grécia e de Roma sobre a face da terra. Os deuses toltecas e de Anark nos vigiam, os deuses maias não morreram, Quetzalcóatl não se vai render ante a corrupção desta época perversa. Amigos, este grande banquete da amizade é verdadeiramente um banquete de luz, um banquete onde floresce o verbo dos hierofantes, um banquete iluminado pelo Cristo cósmico, um banquete onde voltam a ver-se, nas mulheres, os olhos das antigas sibilas, os olhos das sacerdotisas de Tebas e de Mênfis, os olhos dessas divinas donzelas das pirâmides do Sol e da Lua. Protestamos contra esta negridade perversa, e nos preparamos trabalhando nós mesmos, sobre nós mesmos, para poder formar parte de um novo êxodo. Dia chegará em que todos vocês terão que sair de entre o fogo e as chamas, de entre o fogo e a fumaça, entre terremotos e maremotos, rumo a uma ilha sagrada no Oceano Pacífico. Aquele que está dentro de mim, insignificante pessoa que nada vale, encabeçará as legiões da luz, os esquadrões de aço do Exército de Salvação Mundial. O movimento gnóstico internacional avança vitorioso sobre a face da Terra, e com seus passos faz estremecer este mundo podre. Já nada nem ninguém poderá deter-nos ante esta marcha luminosa e triunfal. Amigos, agora, é necessário que todos integrados, todos unidos, formando poderosos esquadrões de luta, avancemos por Canadá até as terras da Europa. Vamos desconcertar aos tiranos e desmascarar aos traidores que têm este mundo em trevas ante o veredicto solene da consciência pública. Vamos criar um mundo melhor, vamos lutar para que resplandeça a luz sobre a face da terra. Que viva o Cristo! Que viva o Cristo! Que viva o Cristo!